Boa noite, caros alunos. Espero que todos estejam bem. Vou passar uma matéria para vocês. Não é aquela que nós estávamos conversando. Aqui lá, a hora que a gente voltar a se entender, a gente termina a conversa. Eu preciso ensinar hoje o que nós precisamos saber de esquema multifilar e unifilar, para a gente poder fazer exercício. Então, essa aula nós vamos aprender, presta atenção nesse vídeo, vê direitinho, para a gente poder aprender direitinho para poder fazer esquema. Porque, olha bem, multifilar seria o que na realidade eu vejo e o que eu faço na prática. Já o unifilar é o que eu vou fazer na teoria para poder fazer o projeto elétrico, para passar essa teoria para a prática. Então, multifilar é a sua prática que você vai executar, e unifilar é um simplificado da prática que vai auxiliar e ajudar na hora de exercer a prática do circuito. Então, presta atenção que nós vamos ser breve. Eu tenho, que nós já combinamos, neutro, que é azul, ou ele é X0. Quando é baixa tensão, ele chama de X0. Quando for alta tensão, eles vão chamar de H1. Desculpe, H0. A fase R, ela é vermelha perante norma. Ela vai chamar de fase R na baixa tensão, e na alta tensão ela vai chamar de H1 e na baixa de X1. A fase S, ela é preta, e na baixa tensão ela vai chamar de X2. E na alta tensão ela vai ser H2. A fase T, ela é de cor cinza. Na baixa tensão ela é X3. E na alta tensão ela vai chamar de H3. Então, baixa tensão é X e alta tensão é H. Então, muito bem. Coisa que a gente não sabe ainda, que não foi provada para vocês, mas vocês vão ter que acreditar por enquanto, que entre neutro e fase é 127 volts. E entre fases seria 220 volts. Depois, quando a gente voltar a encontrar, porque está sendo difícil, tanto para nós como para vocês, sair de uma situação que eu realmente está difícil fazer as coisas por esse sistema que o Centro Paula Souza quer. Mas é assim que tem que ser, não adianta a gente ficar bravo. Vocês vão me ajudar, eu também ajudo vocês. E nós vamos, da melhor maneira possível, vencer tudo isso que nós estamos passando agora. Então, presta bastante atenção no que eu falar agora, porque isso vai servir de exercício. Nem que vê o vídeo várias vezes, mas pelo menos a gente aprende a fazer. E quando a gente estiver em plena aula, a gente vai abrir uma reunião. Vocês, por favor, entram lá na reunião e a gente conversa todas as dúvidas de vocês. Gostaria que vocês perguntassem, vocês frequentassem a aula, se possível a aula inteira, para poder aprender isso, que no fim vocês vão me entregar uma série de exercícios que não é essa folha, não. Isso aqui é só explicação para a gente começar a fazer exercício. Então, a gente quer que vocês façam isso durante as aulas. Não deixe para depois, porque a gente tem uma semana para entregar. E vocês têm que entregar pelo sistema, não pode mandar para outro lugar. Então, presta bastante atenção, que a gente não vai querer cada tarefa que vocês entregam, cada tarefa para mim, não. A gente vai escolher uma das tarefas durante 15 dias, se
ou uma ou duas durante outros 15 dias e assim vai indo. Quando voltar às aulas, só Deus sabe. Então eu não sei até onde nós vamos. Por favor, então, preste atenção. Entenderam que entre neutro e fase é 127 e entre fase 220? Depois a gente vai ver outras tensões, hein? Por enquanto isso aqui é apenas para a gente fazer exercício. Tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Que entre neutro e a fase R é 127. Entre neutro e fase S é 127. Entre neutro e fase T, 127. Entre R, a fase R e a fase S é 220. Entre a fase R e a fase T, 220. Entre a fase S e a fase T, também é 220. E aqui do lado tem o passo a passo e as setinhas organizadas. Porque essa organização de seta, ela é muito importante para quando você usar o multímetro. O multímetro vai ter duas pontas. Então, uma você segura no neutro e a mão direita, que seria a esquerda, ou vice-versa se for canhoto, uma das mãos você segura no neutro, a outra no R. Você tem uma leitura. Sem tirar a mão do neutro, desce do R para o S, você tem outra leitura. Sem mexer a mão esquerda, sem tirar a ponta de prova do neutro, desce a mão que você tem neutro e T. Aí, para tirar outras medidas, desce a mão esquerda uma linha, que fica o R, e com a outra você mede entre R e S. Sem mexer na mão esquerda, vai para T, onde você tem a leitura RT. Nesse ponto, você deixando a ponta da mão direita no T, é só abaixar a mão esquerda para o S, que você tem a outra leitura. Então tá aqui uma organização, estudo para você não ficar torcendo as pontas do multímetro, que isso pode estragar o multímetro. Isso vocês têm que aprender. Se fazem ou não, a gente tem que ensinar. Então verifica o seguinte, quando você olhar, não olha essa parte de baixo não, eu quero que vocês olhem agora só os 4 fios. Então os 4 fios que vocês estão vendo, na realidade, é o que eu enxergo. Então se eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo aqui, sem essa parte aqui de baixo, seria esses 4 traços, você vai responder para mim, eu estou vendo 4 fios. Aí eu vou pedir para você encarecidamente, olhe de cima para baixo. O que vocês vão ver? Aí você vai responder para mim, eu vou ver o neutro, Newton. Cadê os outros 3 fios? Está escondido debaixo da projeção do neutro. Então, você vai responder, eu vou ver o neutro. Tudo certo? Tudo bem? Porque eu vou contrariar isso que nós estamos conversando. E eu vou pedir encarecidamente para você que na hora que você olhar de cima, para você não ver fio nenhum. Você não vai ver fio. Você simplesmente vai ver uma referência de cor laranja, que é esse traço que eu estou com a ponta da minha caneta aqui. Eu vou levar a caneta para a mão esquerda, senão vai fazer sombra. Esse traço laranja aqui, ó. E ele tem uma ponta de seta. Isso quer dizer, o que quer dizer essa ponta de seta? É que quando você passar essas cores tudo no futuro para preto e branco, aonde a gente identifica os fios e as cores? É pelos nomes, é pelas letras. Então aprende e tome bastante cuidado. Nem que for para você ver esse vídeo várias vezes. Aprende isso que nós estamos conversando. Se as letras estão do lado esquerdo, isso quer dizer que a tensão está indo da esquerda para a direita, aonde eu vou apresentar a ponta de seta do lado direito do traço laranja. Então esse traço laranja vai ser uma referência, que depois, nós vamos, depois dessa aula, amanhã, me parece que a gente, ou depois da manhã, a gente tem aula junto. Na aula junto, a gente já vai passar para vocês como é que você divide
as folhinhas para a gente fazer uma simbologia. E vou passar a simbologia para vocês. Não precisa se preocupar que eu vou passar é esquema. Vocês apenas vão copiar e guardar para vocês, usando o maior carinho e o capricho que vocês puderem. Então verifica direitinho. Esse traço laranja com essa ponta de seta significa então referência, trajetória. Seria um caminho, uma estrada, onde nele vai circular veículos, que no nosso caso vai circular fios. Então, na realidade, essa referência seria um eletroduto, aonde dentro dele vai os fios, para ficar embutido numa instalação elétrica. Porque hoje, as normas novas não aceitam você fazer instalação em roldanas. Ela quer que você coloque os fios dentro do cano para evitar explosão e não pegar fogo. Nem na casa de rico, nem de pobre. Então ela quer que você embute isso aí e coloque os fios dentro desse eletroduto. Esse eletroduto, desculpe. Então veja bem, quando eu pedi para você olhar, você viu essa referência, essa trajetória. E nela a gente coloca então quem vai circular. Que se fosse uma estrada, seriam os veículos. Como não é parte elétrica, aí sim agora, quando eu olhar de cima para baixo, eu vou ver o primeiro fio. Aí você tem que falar para mim, é o neutro. E ele é esse símbolo. É um traço que corta a referência com o mesmo tamanho em cima, com o mesmo tamanho embaixo, com uma orelha. E essa orelha, vamos discutir ela, porque se eu puser essa orelha aqui embaixo, o símbolo fica de cabeça para baixo. E se eu puser essa orelha para a esquerda, eu não sei escrever da direita para a esquerda. A gente sempre escreve da esquerda para a direita. Então é mais fácil desenhar e fazer tudo que quer, e vocês escrevem no caderno de vocês da esquerda para a direita e nunca da direita para a esquerda. Porque se escrever da direita para a esquerda, isso acontece no hemisfério norte. E nós estamos no hemisfério sul. Então está explicada essa orelhinha do neutro. Aí se alguém, por exemplo, for canhoto e quiser fazer o contrário, procure fazer então quando estiver fazendo o projeto, sempre usando o mesmo lado. Certo? Mas se puder acompanhar o que nós estamos pedindo, eu fico agradecido. O segundo fio que a gente, olhando de cima para baixo, a gente enxerga a fase R. Ela é de cor vermelha. Ela é um traço que ultrapassa essa referência com o mesmo tamanho em cima, com o mesmo tamanho embaixo, só que ela não tem orelha. O terceiro fio seria a fase S. Ela também é um traço que ultrapassa a referência com o mesmo tamanho em cima, com o mesmo tamanho embaixo. E sem orelha. O outro fio é a fase T. Esquece o terra. Nós não estamos estudando terra ainda. Nós só vamos usar o terra quando a gente fizer o projeto elétrico. Por enquanto, nós combinamos. Eu vou trabalhar com tomadas, ou base de tomadas, nós combinamos, com dois pontos só, não com 3. Então, nós vamos trabalhar com 2. Na hora certa, a gente insere o terceiro pino, que seria esse terra. Que não chama mais terra, não. É condutor de proteção. Vocês vão depois aprendendo devagarzinho. E por último, eu tenho alguma coisa aqui que eu vou deixar para trás, que eu vou explicar essa parte de baixo aqui para depois voltar ali em cima. Então, na realidade, até agora, nós aprendemos 5 símbolos. Vê se vocês estão de acordo comigo. Aprendi referência, que é olhando os 4 fios de cima para baixo. Eu pedi para você não enxergar fio nenhum. Ele chama referência. A ponta de seta significa que a tensão está indo da esquerda para a direita. Se tivesse a letra na parte direita,
ela teria a ponta de seta na ponta esquerda. Então veja bem, e eu pedi depois, então, em cima dessa referência, para você colocar na realidade os fios que vocês estão vendo. Então começou da esquerda para a direita, neutro RST, que nós paramos por aí, porque eu não conheço outro símbolo ainda. Certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a aprender, então, essa outra parte que deixamos para trás. Cuidado na hora de fazer essa simbologia, tem que ficar todos iguais, por isso que existe a borracha. É para a gente apagar ou corretivo para a gente apagar. Certo? Capriche no máximo que puder em tudo que você for fazer. Porque é em função disso aqui que vai ser teu ganha-pão. Onde você vai poder assinar projeto até 750 kVA. Veja bem que você vai ganhar dinheiro tranquilo em casa, se um dia você quiser partir para esse ramo. Então presta atenção agora, que eu expliquei como é que você representa os 4 fios lá em cima. Agora vamos ver de onde apareceu aquele outro tracinho, que é metade deles. Vamos dar uma olhada. E isso aqui que está aqui, você tem que entender que normalmente isso aqui está numa casa. A casa tem parede de um lado, parede do outro, telhado e o forro. Isso aqui começa a vir de cima para baixo. Então a gente faz a instalação no teto. Se você quiser, você inverte a casa de cabeça para baixo. A maioria das casas hoje é feita a instalação do piso para cima. Porque fica muito mais barato eu quebrar um piso, se caso der algum problema, do que quebrar uma laje. Então depois a gente conversa e discute isso tudo. Tragam para a nossa reunião as perguntas que vocês querem fazer, que eu vou tentar o máximo explicar para vocês. Ver se eu posso continuar. Então olha bem. Você vai representar essa lâmpada aqui, ó. Que você aprendendo a simbologia, é um círculo aonde você vai comprar uma régua, se possível de 30 centímetros. Eu que teria que fazer isso para você, mas eu não posso entrar na escola, não podemos ir para lá. Então vocês tentam com o vizinho ou sozinho, faça um furinho nela, tá? De 9 milímetros. Entenderam? 9 milímetros. Para caber dentro do retângulo ou da nossa folha que nós vamos fazer os nossos projetos. Então isso tudo é feito com a régua com 9 milímetros. Tá ok? Quando eu precisar de outro círculo menor, a gente usa o círculo que normalmente as réguas comuns vêm com ele. Então nós vamos ter dois padrões, 9 milímetros e esse traço que você está vendo, esse círculo que você está vendo de 5 milímetros. Tá? E aí conforme a gente vai precisando de círculos de diâmetro diferente, a gente vai só furando a régua de vocês, para vocês não ficar comprando gabarito. Certo? Então presta atenção. A gente vai projetar, por exemplo, a lâmpada fica perto do teto, o interruptor vai ficar numa altura que você já vai definir na nossa simbologia que a gente vai passar a aula que vem, e a base de tomada que nós combinamos com vocês de chamar de tomada vai ficar também numa certa distância do piso acabado. Então ela está aqui. Então a gente vai pedir encarecidamente para você. Por exemplo, eu tenho que fazer a pergunta e sempre ligar desse jeito. Primeiro, entenda o que eu estou falando. Primeiro liga neutro em quem precisa dele. Depois, segundo lugar, você liga a fase em quem precisa dela. E por último, nós vamos ligar desse interruptor que vai acender aquela lâmpada. Esse fio, esse condutor, chama-se retorno e ele é representado por esse meio traço que está aqui laranja.
Então, esse último símbolo que você aprendeu é retorno. Retorno é um condutor que sai do interruptor e vai até a lâmpada. Peço encarecidamente para você, nunca da lâmpada até o interruptor. Porque esse retorno vai ser a cruz da sua vida. Se você errar esse retorno, você erra todo o teu circuito. Eu vou explicar para você como é que ele funciona. E até aí, eu não liguei tomada ainda, eu só liguei interruptor. Então presta atenção. Se eu combinei com vocês que primeiro a gente liga neutro em quem precisa dele, a gente faz a pergunta para os dois símbolos, ou interruptor ou lâmpada. Quem precisa do neutro? Na realidade, o neutro vai ser ligado na lâmpada. E quando você ligar essa lâmpada, ele vai ser ligado num receptáculo. Que depois nós vamos discutir isso aí. Ele não chama bocal, não, hein? Certo? Ele vai chamar hoje receptáculo. Tá? E ele tem que ir impreterivelmente na parte roscada desse receptáculo, aonde eu vou parafusar essa lâmpada, que se caso meu dedo ou alguém encostar nessa parte roscada, o neutro tem que ter diferença de potencial zero, então eu não tomo choque. Certo? Depois de então ligar o neutro, se tivesse 200 lâmpadas, eu teria que ligar 200 pedaços de neutro. Entenderam? Aí, depois que ligar todo o neutro, a gente vai ligar a fase. E fazer a pergunta, quem precisa da fase? É o interruptor. E ele vai ser alimentado pelo lado esquerdo. Certo? Raramente tem alguma coisa alimentada pelo lado direito. Sempre é pelo lado esquerdo. E no centro do interruptor. E desse interruptor vai sair esse condutor, que é de cor laranja, que nós chamamos de retorno, que vai atender a lâmpada. Tá ok até aí? Então presta atenção que eu estou indo meio rápido, senão nós vamos ficar um ano aqui. Tá? Aí, depois de ligado, e aí vamos voltar. Se tivesse, por exemplo, mais interruptores, 200 interruptores, você ligaria os 200 interruptores, um de cada vez. Não queira ligar tudo de uma vez, porque fica muito difícil. A gente faz as coisas passo a passo. Agora, se no futuro você tiver experiência de 200 anos e quiser fazer uma casa sem esquema unifilar, fica lá nela e gasta um mês pensando aonde você vai descer as coisas. Que se você entender isso aqui que nós estamos conversando, você com o esquema unifilar na mão, a gente faz uma casa média com ajudante bom. A gente faz a passagem de fios durante a manhã, à tarde a gente já parafusa o dispositivo e, se for bom, de tardezinha nós já vamos partir para o churrasco entregando a casa para o cliente. Agora, se você quiser fazer sem esquema, não sei quantos dias você vai demorar. Então, presta atenção. Depois de ligado, então, neutro na parte roscada da lâmpada, fase no interruptor, certo? E o retorno que sai do interruptor e vai até a lâmpada. E por favor, na hora de fazer essa lâmpada, por favor, não faça igual eu fiz, não, eu já fiz de propósito. 45 graus direitinho, por favor, não vai pôr esse traço. Capriche nas coisas, tá? Tenta fazer, ninguém está mandando você usar régua. Tenta fazer os traços 45 graus, onde vai sair um X perfeito dentro do círculo. Desse outro lado, você vai fazer manual os bornes de um lado e o borne do outro. E esse traço, ele vai sair do centro do borne esquerdo, ele vai ter aproximadamente 30 graus de inclinação e ser do tamanho tal que termine no final do segundo borne, certo? Não pode ser nem maior nem menor. Caprichem. Isso faz parte do nosso estudo. Beleza? Então presta atenção. O que acontece nessa ligação para nós entendermos a dificuldade desse retorno? Tá? Desse lado vai ligar o neutro. Aqui dentro da lâmpada, nós estamos usando, no caso, um exemplo, uma lâmpada antiga que é incandescente.
ela tem filamento aqui dentro. Então, na realidade, se eu pôr o dedo nesse borne, eu tenho um neutro chegando. E do outro lado, a fase está na ponta da minha haste. Então, quando eu interligar essa ponta de haste nesse borne, vai acontecer um curto-circuito. Que esse curto-circuito acontecendo aqui, ele já está, a lâmpada já está projetada para suportar esse curto. Então, o curto que acontece aqui no interruptor, ele transfere para a lâmpada, incandescendo a lâmpada e eliminando o desgaste e alguma coisa nesse interruptor. Que aqui, esse curto que eu estou falando é um foguinho que sai tanto na ligação como no desligamento do interruptor. Que vocês vão estudar em alguma cadeira aí da escola, que isso chama arco voltaico. Ele é o destruidor da parte elétrica. Certo? Então toma cuidado, a gente tem medo, a gente pode diminuir ele, mas eliminar ele é impossível, porque é um curto-circuito que provoca nele para poder ligar o equipamento. O equipamento tem que ser projetado para suportar isso, então a transferência acontece dali para lá. Então o perigo está aí. Se você, o multímetro seu, que seria no caso na escala de voltímetro, se você colocar a ponta esquerda numa fase e a ponta direita nesse retorno, do jeito que está aqui, ela vai ler 127 volts. Porque o voltímetro ele não conhece o filamento da lâmpada. Ele entende que o filamento da lâmpada é um fio. Então toma cuidado. Se você não souber que uma coisa é laranja, o neutro verdadeiro é azul, e aqui é um neutro artificial é laranja, você tá no bico. Tá ok? Entenderam? E depois então, para completar, nós já ligamos. Vamos ligar a tomada. Na mesma situação que eu falei para vocês, no mesmo critério, primeiro ligando neutro em quem precisa dele. Então nós ligamos o neutro, que aqui é um esquema, mas na prática e na ligação que você vai fazer, o neutro tem que ir impreterivelmente do lado esquerdo da tomada. Certo? Você pode pegar uma tomada, no borne neutro, vai estar escrito em qualquer tomada que você comprar, vai ter um Nzinho, vai ter gravado na parte prática, na parte isolante, um N. Você tem que ligar o neutro ali. E ele tem que ficar do lado esquerdo. Você não pode colocar a tomada de cabeça para baixo. Se você quiser ligar a tomada de cabeça para baixo, o problema vai ser seu. Mas por norma tem que ser do lado esquerdo. Depois nós discutimos isso aí quando entrar os 3 pinos, qual a posição correta para você pôr os 3 pinos, tá certo? Então neutro em preterivelmente do lado esquerdo, ou em cima, se a tomada for de buraquinho em cima, outra embaixo. Esse buraquinho que eu estou falando é borne, tá? Entendeu? Depois a gente tira essas dúvidas com mais detalhe, quando a gente estiver junto, ou conforme vocês vão perguntando. Então, impreterivelmente, o neutro tem que ir do lado esquerdo. Mas aqui, para não ficar trançando o fio, eu coloquei do lado direito, porque é um esquema explicativo que eu estou explicando para vocês. Então, liguei o neutro na tomada, agora ficou para ligar a fase. Repare aqui que a fase, eu colhi ela do interruptor e trouxe para a tomada. Não pode mais. Pela nova norma, eu sou obrigado a fazer igual eu fiz com o neutro. Independer a fase da tomada, separando ela da parte de iluminação. Nós não podemos ligar mais iluminação com a parte de tomada. Certo? Mas aqui por que eu fiz? Para te explicar da onde surgiu aquele símbolo lá. Tá certo? Então, ao invés de eu fazer uma emenda aqui, eu fiz a emenda pelo próprio borne do interruptor. Porque o interruptor, ele não aceita dentro da caixinha, que a gente é uma caixinha que vai na parede, que nós já combinamos isso aí. Ao invés de ela chamar 4x2, que ela ficaria deitada, ela vai chamar 2x4. Nessa caixinha de parede 2x4, pelas normas, não aceita fazer emenda dentro da caixinha. Senão você afoga o sistema. A emenda só é feita quando a caixinha é 4x4.
certo? Então eu fiz isso aqui de propósito, que nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos ter que separar um outro fio pelas norma. Porque a parte de iluminação tem que ser separada da parte de tomadas. Beleza? Então, repare aqui, para mim já dar um encerramento, repare aqui o seguinte. Esse fio aqui, ó, seria a mamãe. Ela é mamãe dessa carga e dessa outra carga. Então é uma mamãe de 2 filhos, certo? Ela teria que fazer 2 mamadeiras. Então, se eu perguntar para você, um filho, quantas mamadeiras vai mamar? Uma. O outro, a outra. Então eu posso tranquilamente falar, certo? Que o retorno é metade da fase, onde que lá em cima está. Só que de cor laranja. Beleza? E aí, então, eu quero dizer para vocês que eu estou encerrando, aguardando daqui a pouco vocês entrarem para a gente conversar, certo? E uma boa noite.